Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas empresas da Bolsa. Vamos analisar os números recentes, informações de mercado. A ideia é tentar entender o que está por trás dos negócios, as perspectivas, né? Exato. É super importante entender os fundamentos de cada uma, o setor onde atuam e, claro, os riscos envolvidos. E, bom, sempre bom lembrar, isso aqui é um papo para estudo, para a gente pensar junto. Nada de recomendação, hein? Cada investidor tem seu caminho. Perfeito. Então vamos começar com o Banco do Brasil, BBAS3. Uma coisa interessante pelos nossos estudos é que, olha só, quase metade do lucro não vem direto do crédito. Uhum. Vem das participações em outras empresas do grupo, tipo a BB Seguridade, a gestora de recursos deles, que é a maior do país, e ainda são líderes em crédito rural, né? Isso, essa diversificação é um ponto, mas também, claro, expõe o banco ao que acontece nessas outras empresas. Um diferencial forte ali é o custo de captação, historicamente baixo, tipo uns 70% da Selic. Isso ajuda muito na margem. Entendi. E embora a rentabilidade sobre ativos tenha melhorado bastante desde 2013, a expectativa para o lucro deste ano é de uma leve quedinha. Mas, assim, no longo prazo, o histórico é de crescimento. E a cotação atual, ali perto dos R$ 21, deixa o preço sobre valor patrimonial em 0,67, que é baixo para o histórico do banco, né? Baixo mesmo. E tem aqueles 8 pagamentos de proventos por ano, que ajudam no fluxo, né? Exato. Um diferencial interessante para quem busca renda. E já que você falou da BB Seguridade, BBSE3, vamos nela. Liderança total em seguro rural. 70% do mercado segundo os dados do setor. É muita coisa. E parece ter um potencial de crescimento grande, né? Porque seguro de vida, seguro agrícola, a penetração no Brasil ainda é considerada baixa. Pois é. Se pensar na área plantada, por exemplo, só uma fração pequena tem seguro. E os lucros da BBCE têm crescido forte, viu? Saíram de uns 3 bilhões para quase 8 bilhões por ano recentemente. E como ela costuma distribuir quase todo o lucro, aquele payout alto, isso pode significar, dependendo da cotação, claro, um retorno em dividendos acima de 10%. E isento de R. Uau, acima de 10% isento. É. Historicamente, agosto é mês de anúncio de dividendo lá. Então vale ficar de olho. Boa dica. Saindo um pouco desse universo do bebê, mas ainda pensando em geração de caixa, CBR6, a Companhia Energética de Brasília. É uma empresa menor, tem menos liquidez na bolsa, controle estatal, são pontos de atenção, né? Com certeza, exige um cuidado maior na análise. Mas o modelo de negócios dela é curioso, né? É. É focado nas participações que ela tem em hidrelétricas bem rentáveis, junto com um gigante como CEMIG, CPFL. E ainda ganharam a concessão de iluminação pública lá no DF por 30 anos. E o lado financeiro? Aí é um destaque. Dívida zero e um caixa bem gordo, que gera receita financeira para eles. Boa parte do resultado vem justamente dos dividendos dessas participações que ela tem. A estrutura é enxuta, então o caixa que entra pode virar dividendo para o acionista. O potencial também pode passar de 10% ao ano sobre o valor de mercado atual? Interessante. E quando eles anunciam? Geralmente em abril e novembro. Legal. Mudando radicalmente de setor agora. Ferbasa, FSA4. Mineração e metalurgia. Eles produzem ferro cromo, ferro silício, usados em aço inox. É um mercado diferente do minério de ferro da Vale, por exemplo. Exato, outro nicho. Um ponto que algumas análises de mercado levantam como negativo é uma participação que eles têm em energia eólica, a tal da BWGPA, que parece estar dando prejuízo. Esse é um ponto de atenção. E a Febasa é cíclica, né? O momento atual não está dos melhores para os preços das ferroligas que ela vende. Mas imagino que tenha um lado positivo também. Tem, e é bem forte. O conservadorismo financeiro. É a marca deles. Pensa, 1,1 bilhão em caixa para uma dívida de só 355 milhões. Nossa, bem desalavancada. Muito. E essa solidez ajuda demais a passar por esses ciclos de baixa, como o atual, sem sofrer tanto. Os dividendos devem vir menores este ano, é reflexo do ciclo. Historicamente, eles anunciam 4 JCPs por ano. Junho, setembro e 2 em dezembro. Entendido. Vamos para autopeças. Mali Metal Leve. LEV3. Empresa super tradicional, né? Desde os anos 50 aqui no Brasil. Sim, um nome conhecido. E o fato de ser do grupo alemão Mali ajuda, né? Acesso à tecnologia.
Com certeza, dá uma segurança tecnológica importante. E o histórico de lucros é bem consistente, viu? Raras quedas bem pontuais. A distribuição de lucros também costuma ser lá em cima, perto de 95%. Isso pode gerar dividendos de novo acima de 10% ao ano. Claro, dependendo da cotação. Payout altíssimo. E a geração de caixa forte permitiu até umas aquisições recentes que podem dar um gás nos resultados futuros. Anunciam proventos em abril, novembro e dezembro. Voltando rapidinho para seguradoras, Caixa Seguridade CXSE3. Aqui o carro-chefe disparado é o seguro habitacional, né? Líder com metade do mercado. Exatamente. E por ser um seguro obrigatório ligado aos financiamentos da Caixa, que é a controladora. Gera aquela receita recorrente, previsível. Isso, muito previsível. E também são fortes em previdência, viu? Estão entre os top 3 do país. É um negócio que não exige tanto capital, sabe? Ah, interessante. É. Isso libera muito caixa e permite aquele payout alto, na casa dos 90%. E os lucros, olha, desde o IPO vem crescendo consistentemente. Dobraram de 2 para 4 bilhões por ano. Bom crescimento. Agora, saneamento. Copasa, CSMG3. Pelas informações da empresa, parece que eles melhoraram alguns indicadores importantes, tipo perdas de água e inadimplência. Sim, houve melhorias operacionais. O ponto de atenção agora é o investimento. Eles têm um plano bem pesado para os próximos anos. Isso deve aumentar a dívida, imagino. Provavelmente. Mas, por outro lado, né, esses investimentos são a base para o crescimento futuro e também para conseguir reajustes tarifários lá na frente. Historicamente, a Copasa é lucrativa, salvo um momento ou outro mais específico, e paga dividendos trimestralmente. Março, junho, setembro, dezembro. Com a alta recente das ações, está ali na faixa dos 6%. Ok? Para a gente fechar nossa rodada Irani, papel e embalagem, foco em papelão do lado, papel para embalagem. Isso, e um movimento que as análises viram como positivo foi eles terem saído daquele segmento de resinas que dava prejuízo. Ah, bom. Tiraram um peso. Exato. Embora o mercado de embalagem de papel e papelão seja gigante, a participação da Irani é ainda pequena, coisa de 4 a 5%. Isso sugere que tem espaço para crescer, né? Potencial de crescimento. E outra coisa, a empresa tem feito recompra de ações. Pode ser um sinal, né? Que a própria gestão acha que a ação está barata. Interessante. E os dividendos? Trimestrais também. Março, maio, agosto e novembro. Ufa! Passamos por bastante coisa. Modelos bem diferentes, né? Bancos, seguradoras, indústria, energia, saneamento. Muita variedade. E aí, para o pessoal que está ouvindo, considerando esses perfis tão distintos, uns com um foco maior em dividendo alto, outros mais em crescimento, outros naquela solidez financeira tipo a Ferbasa, que tipo de estratégia ou, talvez, que tipo de risco chamou mais a atenção de vocês? Deixem aí nos comentários as impressões ou se ficou alguma dúvida sobre alguma dessas empresas que a gente comentou. E, claro, não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. Fica a reflexão aí. Com tantos modelos diferentes buscando valor, qual estratégia será que se prova mais vencedora no longo prazo aqui no Brasil, hein? Crescimento, dividendo, solidez. Fica a pergunta. E só para reforçar, pessoal, esse estudo não é nenhum serviço de análise, muito menos recomendação, tá? Bolsa de valores é renda variável, o risco existe e é de cada um. Toda decisão de investimento é responsabilidade exclusiva do investidor. Um abraço e até a próxima!